À medida que a Guerra Civil Russa avançava, espalhando um cenário caótico no já tumultuado cenário revolucionário do país, as Forças Vermelhas logravam importantes vitórias, conquistando posições e territórios outrora nas mãos do Exército Branco, que via suas forças minguarem em 1920. No entanto, apesar das contínuas vitórias militares, muitos bolcheviques observavam com claridade a profunda crise social e o perigo que enfrentavam. A economia, apesar dos esforços, estava quase destruída. A maioria das fábricas estavam fechadas e os trens estavam inoperantes devido à falta de combustível. Pelo país ocorriam levantamentos de trabalhadores e camponeses. Soldados desmobilizados percorriam o campo como bandoleiros à procura de alimento. A requisição total de grãos, que já existia na época czarista e que continuava sob a bandeira do comunismo de guerra, levou o camponês a uma economia literalmente de sobrevivência e ao surgimento do mercado negro. O pão e outros alimentos começou a faltar na cidade. Os camponeses, considerados atrasados ideologicamente e com aspirações de pequenos burgueses, em resposta às medidas extremas do governo, não semeavam o campo devidamente ou não cuidavam do gado. Eles estavam desconfortáveis com o trabalho forçado e a necessidade de entregarem toda a sua produção ao governo, que repartia entre os homens do Exército Vermelho e os trabalhadores nas cidades. Em março de 1921, a produção agrária chegou a apenas um terço do seu nível pré-guerra. A produção industrial estava na casa dos 13%, também com valores comparados antes do início da Primeira Guerra Mundial, e o tráfego ferroviário em 12%. Para desgraçar o cenário e complicar a situação, no mesmo mês ocorre a rebelião de Kronstadt contra o regime bolchevique. Estes marinheiros, outrora firmes apoiadores dos bolcheviques, agora reivindicavam eleições livres, liberdade de imprensa, a liberação de prisioneiros mencheviques e o livre comércio. Em nome da Revolução de Outubro e da democracia social, estes homens, marinheiros, na maioria, gritavam eufóricos abaixo com os bolcheviques e viva os soviéticos. Neste mesmo período, no entanto, ocorria o 10º Congresso do Partido Comunista Russo, que forçaria a mudança do rumo da economia soviética, tentando superar os desajustes provocados pelo comunismo de guerra. Isso tudo devido à nova política econômica, a NEP, patrocinada e impulsionada por Lenin. Não apenas Lenin, mas muitos bolcheviques viam a necessidade vital da causa revolucionária em conquistar a força da classe camponesa, já que a agricultura deveria ser a base para sustentar a transição para o comunismo, assim como a indústria havia sido a base da revolução. Quase 90% da população russa encontrava-se no campo. Ter o apoio desses milhões de homens e mulheres era vital. Ainda que a medida fosse aceita pelos membros do partido devido ao caos econômico oriundo da guerra civil e do comunismo de guerra, havia dissonâncias de opiniões, já que muitos puristas ideológicos do partido não podiam aceitar as propostas capitalistas da nova política, mesmo que sob o estrito controle do Estado e com data de expiração. Grupos dissidentes surgiram como futuramente fracassado Oposição Obreira, formado baixo a direção de Alexandre Spilianekov e Alexandra Kollontai. A NEP, por mais contraditória que parecesse devido à restauração do capitalismo, tinha como ponto inicial não apenas substituir o comunismo de guerra, mas também uma reforma na política agrária, onde permitiria que os camponeses agricultores pudessem preservar o excedente da colheita, pagando um imposto em espécie. O livre comércio deveria ser restabelecido para que o excedente das colheitas fosse comercializado. Para isto, deveria ser incitado a pequena indústria artesanal a produzir bens de interesse. As indústrias e fábricas deveriam ser reaquecidas e as de grande porte seguiriam nas mãos do Estado. Mesmo quando decretos comunicavam a abolição dessas nacionalizações, Lenin pedia que a nova política fosse informada por rádio e por boca o mais rápido possível, que chegasse aos ouvidos de todos os homens e mulheres. Os soviéticos foram então autorizados a abrirem pequenos comércios, mas não poderia haver mais de 20 trabalhadores na instalação. O Estado, apesar de sua concessão temporária, manteria um controle firme para evitar o enriquecimento descontrolado, a exploração e o estabelecimento de monopólios. Lenin havia aprendido a lição e sabia agora como deveria organizar a cadeia de produção e como poderia usar o capitalismo como instrumento do socialismo para lograr o triunfo do objetivo revolucionário. Ele dava um passo para trás para no futuro poder chegar à linha final na guerra contra o capitalismo, obtendo a vitória. O comércio privado e a propriedade privada retornaram. Buscou-se a estabilidade do rublo através do novo rublo. A implementação temporária da NEP mostraria resultados positivos na recuperação agrícola e econômica, embora tomaria seu próprio tempo.
Um tempo que, no entanto, o líder soviético Lenin não possuía, já que ele morreria em 1924, devido a um derrame cerebral. Paralelamente com a nova política econômica, Moscou estava começando a buscar novos caminhos em sua política exterior, sem abrir mão de sua ordem socialista. Lenin frisava que, por mais que estivessem caminhando em direção à paz, a guerra voltaria, já que ou o socialismo devoraria o capitalismo ou o capitalismo devoraria o socialismo. Independentemente desse pessimismo, alguns líderes soviéticos estavam interessados na coexistência e mesmo cooperação com estados burgueses. Desde 1921, havia tentativas de estabelecer contatos políticos e econômicos com o mundo ocidental, pedindo auxílio financeiro, relações comerciais e diplomáticas. Na primavera de 1922, na Conferência de Genova, a Rússia soviética teve ocasião de expor seu ponto de vista sobre a possibilidade de uma coexistência política entre sistemas sociais distintos, baseando-se na cooperação trabalhista e econômica, já que apenas a colaboração da indústria europeia e a agricultura russa poderia restabelecer condições positivas e sólidas para o mundo todo. Ao menos o ocidental, a Rússia estava disposta a fazer concessões ao Ocidente, para que pudesse exportar matérias-primas que o Ocidente necessitasse. As potências ocidentais rechaçaram os planos e propostas soviéticas, já que eles viam nesta postura uma tentativa velada de espalhar revolução social. Talvez eles não estivessem errados, já que em 1923, com a ocupação do Vale do Ruhr pelos franceses e a inflação, provocou na Alemanha uma grave crise política. Moscou pressionou os comunistas alemães a uma rebelião armada, o que não se concretizou, com o que, por ora, colocava a ação revolucionária em um estado de espera, até que surgisse tempos propícios. Deste modo, a política de revolução ou a proximidade mundial terminou em uma amarga desilusão. O mundo seguia seu ritmo, assim como a própria Rússia soviética, que progredia na revitalização de sua economia após anos de guerras, crises e fome. Embora tenha trazido certo alívio, também gerou contradições e debates dentro do Partido Comunista sobre a direção do socialismo dentro do país. A NEP foi uma tentativa pragmática de revitalizar a economia soviética após anos de guerra e crise, alimentando uma economia mista em que o setor privado era reservado à agricultura, comércio, produção artesanal e à pequena indústria, ao mesmo tempo que o Estado monopolizava o comércio exterior e as grandes indústrias, que trouxe certo alívio para o país, embora tenha gerado contradições e debates nos membros do Partido Comunista sobre a direção do socialismo do país. Seria gradualmente descontinuada por Stalin, em favor de políticas mais planejadas e centralizadas, que asseguravam sua posição de liderança no topo do partido, agora sem Lenin. Stalin acreditava que a consolidação da Rússia soviética deveria passar pela industrialização do país no melhor tempo possível, e isto era incompatível com a existência de um sistema misto, como a NEP. Mas isto, contudo, é um importante trecho da história para a gente conversar em uma outra hora.